Olá, queridos alunos, sou o professor Marcos Alberto Santos, ou simplesmente Marcão, para quem preferir, e quero deixar registrada mais uma videoaula de nossa amada língua portuguesa. Dando sequência ao projeto Bancas Examinadoras, analisaremos a nona questão da série Banca VUNESP, e o tema do dia é pronome oblíquo átono como objeto indireto. Foi uma questão que foi aplicada na prova para o cargo de agente de apoio à saúde da Prefeitura Municipal de Campinas em 9 de 3 de 2025. Vejamos a questão. Assinala a alternativa em que a frase está em conformidade com a norma padrão de emprego de pronomes. Então aqui o examinador quer que nós observemos o uso do pronome, se o uso do pronome está adequado. Então aqui nós vamos ter que analisar esse reconectá-las. Nós vamos ter que analisar o usá-la, elenque-lhes, difundi-as e o mencionar-lhes. Então, é justamente essas formas verbais aqui que nós precisamos nos ater nesta questão especificamente. Mas antes de nós darmos a resposta correta, é conveniente que entendamos que para responder a este tipo de questão, eu tenho que ter uma noção básica de transitividade verbal, de predicação verbal. Eu tenho uma aula no meu canal aqui no YouTube, que é o professor Marcos Alberto Santos, Português é Fácil, versando sobre este assunto. Então, eu vou deixar depois o link aqui abaixo dessa aula para quem quiser possa assistir a aula de maneira completa, né? Todo o conteúdo pertinente à predicação verbal. E para quem já tem alguma noção, eu vou começar aqui a explicar esta questão. Vamos então para uma tela adicional. Primeira coisa, existem os verbos transitivos e os verbos intransitivos. O que é um verbo transitivo, professor? Verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Por exemplo, eu falo assim: ele pegou a bola. Pegou o quê? A bola. Esse verbo precisa de um complemento. Eu preciso de apoio. Preciso de quê? De apoio. Então, é um complemento do verbo precisar. Quando os verbos pedem complemento, eles recebem um nome de verbo transitivo. E quando o complemento tem preposição, transitivo indireto, que é o caso de precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. E o que não precisa de preposição, verbo transitivo direto. E aí a gente já aproveita o de e o i aqui e dá o nome do complemento. Verbo transitivo direto tem objeto direto. Verbo transitivo indireto tem objeto indireto. E o verbo intransitivo é aquele que não pede complemento nenhum. Como, por exemplo, eu digo, o pássaro voou. Então, o pássaro voou, quem voa, voa, o que voa, voa. O cavalo morreu, o bebê chorou, o atleta correu. Então, verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo. Verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição, e transitivo indireto é aquele que exige um complemento com preposição. Dadas essas noções, nós já podemos iniciar um entendimento da questão que foi proposta pela VUNESP. De início, eu já gostaria de dizer para vocês que na língua portuguesa, objeto direto ele pode ser representado pelo a, pelo o, pelo lo, pelo lá, pelo no e pelo na. E essas formas no plurais: as, os, los, las, nos, nas. Então, objeto direto é isso. E objeto indireto, representado pelo lhe, né, que é a última alternativa, vai trazer o lhe. Então, é necessário que nós entendamos quando que a gente vai usar o lhe. Então, primeira coisa, vamos entender o objeto direto. Vamos tornar isso mais simples ainda. Eu digo assim, ó, o
homem derrubou. Quando eu falo o homem derrubou, eu tenho que ter a coisa que foi derrubada. Então eu falo o homem derrubou a chave. A chave é o complemento do verbo derrubar. Derrubou o quê? A chave. E aí eu já aproveito. Se é o quê? Se é o quê? É VTD. Ah, professor, quer dizer que um verbo que tem como resposta o quê, ele é VTD. Isso. E o complemento direto vai receber o nome de objeto direto. O complemento vai receber o nome de objeto direto. Então, o homem derrubou a chave. A chave é o objeto direto do verbo derrubar. Outro exemplo, eu posso falar: eu bebi o suco. Quem bebe, bebe algo ou alguma coisa. Bebeu o quê? O suco. Se é o quê, é VTD, verbo transitivo direto, e o nosso o suco, objeto direto. Dadas essas noções, é necessário que nós pensemos assim: professor, eu posso substituir o suco por uma palavra? Posso. Pelo o, por exemplo, eu o bebi. Eu posso substituir a chave por uma palavra? Posso. Qual? O a, eu a derrubei, o homem a derrubou, certo? Então, a questão versa sobre isso. É a substituição de um objeto direto que está expresso na frase por um pronome oblíquo, que no caso seria o, a, lo, lá, no, na, certo? Então, como que eu faço isso, professor? É assim, existem algumas regrinhas, basicamente 3 regras principais. Quando um verbo termina em ZRS, e aí no nosso curso presencial eu ensino para os alunos zeros, né? Zeros para Lula, né? Só para que nós gravemos isso na mente. Pense na palavra zeros e as consoantes da palavra zero. Zeros para Lula. Se o verbo termina em ZRS, eu coloco lo e lá, ou los, las. Então, eu fiz a lição. Eu tenho que cortar o Z, o R e o S, tá? Então, eu fiz a lição. Eu fi. Ó, a lição é singular e feminino. Eu fila. Vou trocar pelo lá. Vou pegar a bola. Corto o R. A bola é singular e feminina. Então, como que vai ficar? Vou pegar lá. Não esquecendo de colocar aqui o acento, porque as formas verbais que terminam em a, e, I, o têm acento. Vou pegá-lo, vou vendê-lo, vou compô-lo, tá? Então, quando uma forma verbal termina em a, e, I, o, eu coloco o acento para marcar aí a sílaba tônica. Ela quis o doce, eu corto o S. Ela quis o doce, ela quilo, tá? Se fosse doce no plural, ela quilos, certo? Então aqui eu tenho o lo substituindo o objeto direto, o doce. Aqui substituiu a bolsa e aqui a lição. Continuando, se o verbo terminar em m, ão e oin, eu vou colocar no iná. Eu vou colocar no iná. Então imaginem vocês, basta que acrescentemos, aqui não precisa cortar. Então, eles amam música. Eles amam. Qual que eu vou colocar? O no ou o na? O na. Amam na, representando música no singular. Os empresários dão presentes. Então, os empresários, né? Eu vou eliminar aqui para vocês. Não vou colocar os empresários, só para que nós entendamos. Os empresários dão-nos, né? Dão-nos. Os empresários dão-nos, que esse nos substitui presentes. E Pedro repõe o estoque, eu posso colocar Pedro repõe no, onde esse no substitui o estoque, singular e masculino. Então, essas são as orientações básicas, gerais. Professor, se o verbo não terminar nem em Z, RS, M, ão e ON, basta que eu substitua o objeto por o e a ou as formas plurais. João esperou o ônibus. João o esperou. Observe que o verbo esperar terminou aqui em ou, né, que reflete o pretérito perfeito. Eu vi o projeto. Eu ouvi, né? Então eu posso trocar o projeto pelo o. Eu ouvi.
Com base nisso, nós já temos... Professor, dá um exemplo com lhe. Claro, vamos lá. O lhe, objeto indireto. Então eu falo assim, ó, obedecemos aos nossos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Aqui no caso, aos nossos pais, está no plural. Então, eu vou substituir obedecemos, obedecemos-lhes, certo? Então, olha que interessante. Quando a gente tem objeto indireto, eu troco pelo lhe. O livro interessa ao aluno, o livro interessa-lhe, certo? Então, com base nessas orientações aqui, acredito que nós já tenhamos condições de analisar a questão que foi proposta pela Banca Vunesp no concurso da Prefeitura de Campinas. Vamos adiante. Então, essa foi a terceira questão aplicada nesta prova, na parte de língua portuguesa. A internet. Vamos marcar aqui algumas coisas importantes. Ó. A internet pode aproximar as pessoas. Todos podem se expressar na internet. A internet é usada para espalhar mentiras. Olha o na aqui, mencionar, né? Então, olha só, nós já temos aqui a gente tem o verbo sit, né? O verbo está conjugado de uma forma diferente. Então, acredito que nós já tenhamos condições de chegar a uma resposta. Vamos lá. A internet pode aproximar pessoas. A internet pode aproximar pessoas. Então, a internet pode aproximar pessoas. Qual que é o objeto direto aqui, professor? Ó, objeto direto, aproximar o quê? Pessoas. Então, a internet pode aproximar pessoas. Terminou em R. Então, o certo é colocar o las? Sim, é colocar o las. Só que eu não posso colocar esse R aqui. Então, seria reconectá-las. Reconectá-las, não reconectar-las. Reconectá-las, né? Colocando o acento aqui na forma verbal que termina em A. Então, A não é a resposta. Aí, acho que já está de bom de vantagens, isto é, de mencionar. Olha só, o verbo mencionar, ele é transitivo direto. Quem menciona, menciona algo ou alguma coisa. Por exemplo, mencionar as desvantagens, mencionar as vantagens. Quem menciona, menciona algo ou alguma coisa. As vantagens, as desvantagens. Então tem que ser mencioná-las. Com acento aqui no A. Mencioná-las. A internet é usada para espalhar mentiras. Espalhar o quê? Mentiras. Então, verbo transitivo direto. Eu vou trocar mentiras por uma palavra. Se o verbo termina em R, tem que ser por lá. Então, difundi-las. Cuidado, a forma verbal termina em I, eu não coloco acento. Tem muita gente que coloca acento, tá? Difundi-las, referi-las, difundi-las, requeri-las, feri-los. Não tem acento quando a forma verbal termina em I. Cite as vantagens da internet. Isso é elenque-lhes. Não, lhes substitui o objeto direto. O verbo citar é transitivo direto. Quem cita, cita algo ou alguma coisa. Cita o quê? As vantagens. Então tem que ser aqui elenque-as, tá? Para substituir as vantagens. O verbo terminou diferente, o e a. Todos podem se expressar na internet, isto é, usá-la, usar quem? A internet, para se expressar. Como o verbo terminou em R, eu tenho que usar aqui o lo e o lá, foi usado de modo adequado. Portanto, a resposta correta deste concurso para esta questão, para este teste, é a alternativa B de bola, tá? E então esta é a resposta. Encerramos aqui nossa explicação. Obrigado por ter assistido esta videoaula. Inscrevam-se em nosso canal, Professor Marcos Alberto Santos, português é fácil. Deixe seu like marcando o vídeo com gostei, ative o sininho de notificações para receber informações de postagem. Postem comentários e sugestões informando a cidade onde moram. Fiquem com Deus, forte abraço
e até nosso próximo encontro de nossa amada língua portuguesa. Até mais.